Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder do futuro. Eu sou o William Câmara e hoje eu estou aqui com a Luana Fernandes e com a Marcela Moura e nós vamos bater um super papo sobre liderança, sobre empreendedorismo. Então sejam bem-vindas. Olá, Luana. Olá, Marcela. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, William, tudo bem. Bom, me apresentando um pouquinho, sou Marcela Moura, sou sócia aqui da Certa RH. A nossa história começou lá atrás, né, há mais de 10 anos. Esse ano a gente fez 11 anos, em setembro, dia 23, né, de empresa e de jornada aí dentro do empreendedorismo. A gente começou no grupo da Reserva, lá atrás, quando a Reserva tinha 3 lojas, era bem pequenininha, né, a marca, e a gente participou justamente da expansão da marca. Então, nesse primeiro momento de contratação, de treinamento, como que a gente conseguia manter uma cultura forte, com pessoas engajadas e apaixonadas pela marca. Lá a gente ficou alguns anos com esse desafio, a gente conseguiu crescer, a gente conseguiu expandir, até que chegou o momento que a gente escolheu empreender. A gente fala muito aqui, né, William, que assim, existem 2 tipos de empresários empreendedores. Existe aquela pessoa que empreende por falta, às vezes, de oportunidade ou porque precisa, por necessidade. E existe o nosso caso que vimos uma oportunidade de negócio. Alguma coisa que a gente já fazia muito bem e que a gente podia contribuir para um mercado maior, para novas empresas, novos empresários e fazer esse tipo de parceria também. E eu sou Luana, prazer, Luana Fernandes. Marcela me contratou na Reserva, justamente quando a Reserva estava ali em expansão da marca. E juntas a gente viu, então, essa oportunidade em 2013, que foi logo no lançamento do TT Burger, né? Que a gente aí é uma marca que tinha um desafio grande de manter uma cultura de marca, um padrão de atendimento, né? Que do vestuário para a área de gastronomia, né? Com auxiliar de cozinha, atendente, mas que tivesse uma experiência com um sorriso no rosto. E hoje a Acerta, ela foca justamente nisso, né? Na seleção de pessoas, buscando muito mais a área comportamental do que até mesmo técnica, né? Então a gente olha soft skills, o sorriso, o trabalho em equipe, né? Tanto na área de seleção e principalmente para o desenvolvimento humano, com toda a nossa equipe aqui, né, trabalhando aí com diversas vagas em todo o Brasil. Sabe que fazer uma boa contratação é muito mais barato, é muito mais fácil, facilita a vida de qualquer líder ter uma pessoa certa para aquilo que ele tem que fazer, né? Eu imagino que isso foi uma grande motivação para vocês aí. Exatamente. E também conseguir, né, alinhar essa questão de empreender, de ter um negócio com um propósito. Que é isso que a gente faz aqui, né? Quando você consegue um emprego, às vezes, para um pai de família, né, uma pessoa que busca durante meses, você muda a vida não só daquela pessoa, mas da família inteira. Então a gente gera oportunidade. E foi o que a Lu falou, assim, a gente acredita muito que ninguém vem pronto, né? Não existe isso. Quando o cliente busca a gente e fala, eu quero uma pessoa pronta, a gente até estranha um pouco, porque não é o que a gente quer, né? A gente quer conseguir desenvolver pessoas, a gente quer pessoas que queiram aprender o tempo inteiro. Então, contratar dentro do perfil faz toda a diferença. Você treinar uma pessoa que já venha dentro do perfil daquela marca, daquele cliente, é o match perfeito. Então, a gente faz esse jogo entre o candidato, o que a pessoa deseja, que também é importante, né? Contratar dentro do que o candidato deseja, e do que o cliente busca, do que a empresa quer como profissional. Então, é bem bacana mesmo. E hoje no Brasil, a gente está com uma taxa de desemprego, né, de 6%. Então eu falo, eu tenho mais vaga até, em muitos casos, do que mão de obra ali qualificado. Então como ser mais atrativo, né? Um manual de cultura bacana, né? Atratividade. E não é só salário. É uma geração que quer reconhecimento, que quer troca, liderança, né, forte. Dessa forma a gente retém e, claro, né, a gente também atrai melhores funcionários. Eu adoro esse papo sobre cultura, sobre as pessoas certas, desenvolver as pessoas. A gente vai falar muito sobre isso já já. Mas eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Quem é a Marcela Moura? Marcela, conta um pouquinho aí de como que a sua mente empreendedora funciona. Você comentou que você aproveitou uma oportunidade, você não empreendeu por necessidade, mas por oportunidade. Isso já é uma sacada muito boa, né? Porque às vezes você sabe alguma coisa e você vai lá se esforçando lá para fazer o negócio acontecer e você viu uma oportunidade interessante e desenvolveu ela, né? Mas de onde surgiu isso? Como que a sua mente criou tudo isso? Então, a gente já tinha, né, um papel super importante na reserva, então, de crescimento, de contratação e treinamento de pessoas.
E lá na reserva, a gente viu essa oportunidade também em contato com outros franqueados, com outros donos de empresa, né, que tinham outros negócios e falavam, poxa, vocês contratam uma pessoa bacana e meu negócio prospera muito, né, faz muita diferença no meu time. Poxa, o que vocês fazem é incrível, né? A pessoa que seria, de repente, desligada, vocês conseguem reverter com um treinamento bacana, né, com manual de cultura, com a cultura engajada, vocês conseguem motivar as pessoas. Como é que vocês fazem isso que faz tanta diferença? E aí a gente viu, então, uma oportunidade de conseguir expandir a marca, não só para o varejo de moda, como a Lu falou, mas também, assim, hoje a gente trabalha com indústrias, hoje a gente trabalha para a área de saúde, muito forte na área da gastronomia. Então, assim, a gente conseguiu ver essa oportunidade dentro do que a gente fazia de melhor, né? O que a gente fala muito, pensando no empreendedorismo, é que não existe um produto único, é o produto certo para aquele cliente. E a gente viu que o que a gente fazia, a gente podia fazer mais. A gente podia aprender também mais em relação ao mercado, a gente podia ampliar nossa mente empreendedora, né, para novos desafios. E aí surgiu essa oportunidade de empreender. Então, assim, claro que gera aquele frio na barriga, né? O empreendedor, quando ele vem por oportunidade de mercado, ele também vem cheio de medo, porque você está bem, né? A gente estava super bem na reserva, um grupo prosperando, uma empresa grande, forte, e tinha um futuro aí promissor. E a gente, de uma hora para outra, a gente resolveu arriscar. Então é bem dessa maneira, William, assim, vamos então, vamos juntas, vamos empreender, vamos arriscar, e aí, ok, pedimos demissão, e aí abrimos a certa. Então foi bem dessa maneira mesmo. Eu sei que fazer junto facilita, né? Reduz um pouquinho aquele frio na barriga, né? Isso a gente divide um pouquinho as responsabilidades, as inseguranças e tudo mais, né? Mas esse é um assunto que interessa muito para quem nos ouve, que é o ato de empreender, muitas vezes é um ato, não vou dizer solitário, mas ele exige uma coragem, né? E da onde que surgiu isso da cabeça de vocês? Essa coragem? Na verdade, eu quase que intimei a Marcela, né? Eu falei, olha, eu vou pedir demissão, é aquele bichinho, né, de empreender e tudo mais. E aí eu falei, vamos comigo? Ela era gerente de RH e eu atuava, né, no marketing da empresa. E até hoje é assim a nossa parceria, né? Eu faço aqui a parte do comercial, expansão, relacionamento com o cliente e ela é o produto. Então, e aí eu falei, olha, é agora, vamos, eu vou pedir demissão, vamos comigo. E é isso, eu acho que nessas horas também tem uma impulsividade, né? Porque o feito é melhor do que o perfeito. Então, naquele momento, em 2013, né, a sala ali, que a gente era uma sala capenga, que não tinha nada, e a gente falou, vamos embora, a gente faz uma obra, dá um jeito. E foi assim que a gente começou, né? Prospectando, indo em feira, em evento. E aí, claro, a própria reserva foi o nosso primeiro cliente, né? Com o TT e tudo mais, que também deu um bom embasamento. Mas eu acho que essa impulsividade, essa explosão, ela é da cabeça do empreendedor, né? Agora, tem uma coisa que a gente fala muito, William, aqui, eu e a Luana, que assim, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente impulsiona a fazer. Né? Tipo, o não saber às vezes é importante. Porque quando a gente começa a pensar muito assim, o que pode acontecer, as consequências disso, gera uma ansiedade que às vezes nem acontece o problema, a gente já está antecipando o problema. E muitas vezes a pessoa vê o potencial, vê que tem a capacidade para entregar, porque é isso, é você prometer o que você pode entregar, quer empreender, mas você deixa de fazer porque falta coragem, justamente porque você antecipa os problemas que não acontecem. Então, acho que a gente não ter também pensado nisso, pensando de uma forma positiva, acho que facilitou muito, assim. Depois os problemas aconteceram, normal, porque todo mundo passa. Mas acho que o não saber foi bem bacana para ter essa coragem aí que você falou. Ajudou, né? Eu dei risada, porque eu sou empreendedor, eu já passei todos os perrengues que você pode imaginar. Você falou da salinha ali, que vocês fizeram uma reforma. Eu já fiz isso algumas vezes, né? Eu acho divertido isso, por isso que eu dei risada. Eu curto esse frio na barriga, né? Esse não saber dos grandes problemas que existem. Não é por falta de experiência, mas é porque você acredita tanto que aquilo vai dar certo que você realmente tira a opção de não dar certo. E é aí que dá certo, né? Então, essa é uma mistura de coragem com impulsividade, com aquela emoção que você acredita que vai fazer dar certo. Eu lembro quando eu abri o meu segundo negócio, eu estava acabando o MBA e tinha uma matéria que chamava Plano de Negócios. Né? O professor explicando lá, fazendo um livro com um montão de dados e planilhas e previsões. Eu fiz o plano de negócios do meu negócio. E falhou 100%. Não tinha como dar certo com o plano de negócio. Era impossível. O quanto eu estava investindo e o quanto que o negócio ia prosperar em 5 anos.
Só que eu não segui o plano. Porque aquele plano, ele não era era um plano muito que eu não tinha visão dos problemas e das oportunidades que o estar ali no negócio ia trazer para mim. Então, se eu seguisse aquele plano, eu não ia prosperar. Só que eu não segui o plano. Então, o que aconteceu? Apareceram um monte de oportunidades e eu prosperei muito mais do que aquele plano daria certo. E é esse gostinho de improvisação, dessa vontade, dessa coragem de querer fazer dar certo, de não se abater ali com o que pode dar errado, que eu acho que torna a mente do empreendedor tão forte, né? Então, parabéns aí por vocês E a realizarem. principal característica é a resiliência, né? Foi o que você falou, assim. É claro, o plano, né? O planejamento, ele é importante que a gente tenha, mas tem também que ser flexível às mudanças para buscar oportunidades, que aí surgem oportunidades no meio do caminho. E a resiliência é muito isso, né? Você aprender com os erros. Então, errar, é claro que é bom, porque você está tentando uma coisa nova, mas é pensar com o que eu posso aprender em relação àquilo. E acho que é isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente tenta, a gente erra, a gente aprende, a gente fica melhor e aí vai prosperando. Essa coisa do Legal. positivismo é uma coisa muito forte com a gente, assim. Acho que desde o nome acerta, né? Porque é isso, né? Quando a gente acerta, a gente realmente acerta, entendeu? Então, assim, é isso, assim, não tem margem para pensar no erro. A gente não fica incentivando o problema. A gente passa por um problema como todo mundo passa, mas pensa, ok, qual é a oportunidade disso, né? Vamos vender o guarda-chuva na chuva. É muito a Uhum. partir daí. E aí eu acho que o empreendedor tem que pensar nisso também. E será que isso tem um pouco a ver com o modelo de negócio de vocês? Porque o produto de vocês está muito ligado a criar um clima, uma cultura para que aquele colaborador prospere, ou aquele líder prospere naquela cultura da empresa, né? Então vocês pegam uma pessoa, pegam uma cultura e fazem aquilo dar certo. Vocês acertam, né? Sintonizam, sincronizam, né? Dão match naquilo, né? Então, será que tem a ver com o próprio modelo de negócio de vocês? Sim, e é o não dito, né? Porque assim, a gente só vai acertar se a gente conseguir escutar o cliente, né? Porque muitas vezes são pequenas. Então, assim, abriu uma vaga. Então essa vaga tem autonomia ou uma pessoa mais para seguir processos? Não necessariamente eu estou perguntando da vaga, mas eu estou perguntando da cultura da empresa, né? Do clima. Então, assim, não adianta também a gente achar que tem um material pronto, né? De cultura e tal, e eu vou encaixar numa empresa que é viva. Né, que é algo que muda o tempo inteiro. Então, é muito sutil, porque é uma pesquisa que a gente tem que fazer uma imersão, entender ali um diagnóstico, e aí sim, não, entendi. Então, a partir daí, a gente vai procurar os candidatos que não necessariamente são daquela forma, mas que têm valores ou no momento de vida, né, que vão se encaixar. Então, assim, uma empresa que está crescendo, rápido, disponível, alguém dinâmico, né, tá ali. Então, é um perfil. Pode ser mesmo vaga. Mas se tem outra que é mais franquia, seguir mais processos, né, ela vai se frustrar se eu colocar alguém muito ali criativo e tudo mais. Então, assim, esse é o negócio, né? Eu acho que é uma personalização, uma escuta ativa e claro, né, montar, então, um plano de ação a partir daí. Eu queria saber um pouquinho mais sobre vocês, mas surgiu uma pergunta agora sobre o business, que eu acho que já pergunto um pouquinho mais sobre as qualidades de vocês. Eu escrevi um texto recentemente, acho que nem foi publicado ainda, sobre desenvolver alguém internamente ou contratar alguém de fora. Então, eu queria saber de vocês. Como é que vocês decidem? Porque essa é uma dúvida muito constante. Os clientes de vocês, os líderes que nos procuram, é uma dúvida que surge, né? O que vocês recomendam? Desenvolver alguém internamente ou contratar alguém de fora? Geralmente, como funciona? Então, promover alguém internamente, desenvolver uma pessoa, às vezes do zero, que não sabe nada, e você consegue capacitar, é muito legal, é muito bacana. É bom não só para a pessoa, como para a pessoa que treina, né? Porque aprende duas vezes, e é bom também para a cultura da empresa, porque a pessoa que entra fala: poxa, tem um plano de carreira, eu tenho a oportunidade de crescer, aqui vocês treinam. O que acontece nesse momento é o seguinte: primeiro você tem que ter um processo claro para treinar. Então, assim, tem que ter um passo a passo. Para você treinar alguém do zero, você tem que saber o que você quer passar para aquela pessoa, para depois você não cobrar alguma coisa que não tem nada a ver. Então, esse é o primeiro ponto, estar escrito, porque às vezes está muito na cabeça da pessoa. A pessoa fala: não, eu sei. Não, mas isso eu já sei o que ela... Como você vai passar isso? Tem que ser didático. O básico, ele precisa ser dito. O básico não é básico para todo mundo. A gente fala muito isso em treinamento. Então, assim, é muito legal treinar, mas você tem que ter os processos. E treinar uma pessoa não é algo de uma hora para outra.
É algo que vai demorar um tempo. É algo que, assim, você tem um tempo de maturação. Qual é o tempo? A gente não sabe. Pode ser um mês, pode ser 2 meses, para você pode ser mais rápido, porque você tem uma facilidade e eu tenho outra. Então, assim, existe essa questão que a gente passa para o cliente, a gente explica muito bem, mas é super legal conseguir treinar internamente. A questão de contratar alguém de fora também pode ser uma estratégia legal quando você quer oxigenar, sabe? Assim, quando você quer trazer alguma coisa nova para a empresa. Então, assim, é uma função específica, é uma contratação estratégica, que eu quero trazer alguém com uma expertise de mercado, que tem um conhecimento diferente do que eu tenho, é muito legal. Mas aí também tem outro ponto importante, que é o quê? A cultura está aberta para receber o novo. Porque às vezes a pessoa chega cheia de experiência, cheia de vontade, sabe? E a pessoa fala, não, eu quero alguém de fora para conseguir trazer essa experiência. E aí, será que eu estou disponível para ouvir, de repente, uma pessoa que não concorde comigo? Porque tem isso. A gente quer... O Mário Cortella fala muito sobre isso, né? Que assim, a gente às vezes prefere lidar com uma pessoa que concorde com a gente o tempo inteiro, porque é mais fácil. Será que essa pessoa que vai entrar, e às vezes nova na empresa, que tem um mês, 2 meses, está ainda no período de experiência, será que ela tem essa oportunidade para trazer ideias? Se você estiver disponível, acho legal, quando for uma contratação estratégica. Então, é pensar qual o momento da empresa. É um momento que eu posso treinar, porque eu tenho os processos, eu tenho alguém para treinar, um mentor, um gestor legal, um líder inspirador, acho legal. Ou é uma contratação específica para a gente conseguir trazer essa inovação, trazer essa ideia, trazer alguma coisa de fora e eu estou disponível para absorver. Então, depende muito do momento da empresa esse tipo de contratação. E eu acho importante também, só para complementar, que é uma falácia achar que você vai contratar alguém de fora sem treinar. Porque essa pessoa você tem que treinar na cultura, nos processos atuais. Porque a pessoa que chega também querendo mudar tudo, né, sem olhar antes, ela acaba sendo rechaçada pelo resto da equipe. Então é super importante que, assim, você vai treinar em ambos os casos. Então esse tempo de treinamento, só que o treinamento é diferente. Um é mais na cultura, em integração, né, e o outro é mais até técnico, de processos ou de liderança, né, uma visão mais estratégica. Agora, o treinamento, ele sempre tem que ocorrer. Eu acho que o timing é importante, né? Mas o lance que você trouxe, Marcela, de oxigenar, me fez lembrar no meu primeiro emprego, como engenheiro, sou engenheiro de formação, mas hoje trabalho com pessoas, e a gente tinha um grupo lá com uns 30 engenheiros, e tinha o chefe dos engenheiros, né? Que era o coordenador de cada área, da capital e do interior. E o interior estava bem, mas esse era da capital, que foi promovido para o gerente geral, e aquela vaga ficou disponível, e tinha 30 engenheiros querendo aquela vaga. Só que a gente trabalhava numa empresa europeia, que valorizava muito as pessoas, e um pouco menos performance. E o que eles fizeram? Ao invés de promover algum dos engenheiros para chefe, eles contrataram um engenheiro do concorrente para ser o chefe. Mas por quê? Porque ele tinha a visão de uma empresa estadunidense que era mais voltada à performance e menos a pessoas. Porque eles precisavam dar uma sacudida, colocar um tubarão ali para fazer com que a performance aumentasse, né? Ou seja, o cara chegou com uma cultura completamente diferente de propósito. Então, o objetivo era trazer uma cultura de performance, e ele conseguiu. Ele foi gerente por 25 anos lá naquela empresa, eu nem fiquei lá naquele momento, mas, ou seja, o objetivo foi cumprido, né, de trazer um elemento de cultura diferente que provocasse as pessoas a saírem daquela zona de conforto. Isso que você falou também é uma coisa bacana da gente pensar, assim, tem como a gente criar uma cultura de performance dentro de uma cultura de pessoas, né, que são os 2 P's que a gente fala? Existe uma possibilidade? Sim, você pode valorizar os dois lados, que seriam a parte comportamental e a parte técnica. Até quando a gente faz uma implementação de uma avaliação de desempenho, por exemplo, que é algo super bacana, porque é meritocrático, a gente sempre orienta na nossa ferramenta a fazer essa análise geral. Não adianta você ter um funcionário maravilhoso, que entrega muitos resultados, que consegue performar bem e tudo mais, se ele não for uma pessoa bacana, que consiga trabalhar com a equipe, que consiga ter uns valores legais, porque isso não vai perdurar. A mensagem que você vai passar para a sua equipe é que vale qualquer coisa desde que entregue performance. Não é isso que a gente quer. Mas também não adianta uma pessoa super bacana, né, que a gente gosta e tudo mais, que não entregue o resultado. Então, acho que esse alinhamento, né, e essa linha, né, esse balanço entre as duas visões é super importante. E aí, como você falou, depende da estratégia naquele momento. Naquele momento, a visão era mais puxada para a parte de performance. Então, talvez uma contratação desse tipo fizesse sentido. Uhum. Eu só provoquei esse assunto porque eu acabei de escrever sobre isso e é um assunto que ele é básico, mas muita gente tem dúvida, sabe? De entender o timing. Então, é legal ter alguém que assessore você a fazer isso, né? Hoje em dia, a Upskill, ela trabalha com muitas empresas que estão passando por M&As.
Então, a gente às vezes está trabalhando dentro de uma empresa que valoriza pessoas, está fazendo M&A com uma empresa que valoriza resultado, né? E é muito gritante como as pessoas se lidam com as circunstâncias ali, né? E o contrário também, né? Às vezes está com uma empresa que está... a gente está trabalhando com uma empresa que valoriza muito a performance, está performando bem, de repente adquire uma outra empresa que é super people. E aí dá uma confusão, ou seja, até alinhar tudo isso dá um trabalho, né? E é divertido esse trabalho, né? É gostoso. A fusão é sempre um desafio, né? A fusão, a gente trabalha muito com empresas, assim, nesse momento de fusão. É sempre um desafio, porque são duas culturas, né? São duas personas, são duas empresas com pensamentos diferentes, com pessoas diferentes que vão conviver. Então, qual é agora a nova persona, né? A nova empresa, né? A nova cultura? É muito importante alinhar, mas é um desafio, porque a pessoa que está ali, de repente, há anos, trabalhando de uma forma onde valoriza pessoas ou performance ou o que for, agora vai trabalhar dentro de um outro formato. Então, é uma mudança para todo mundo, né? É sempre um desafio. E aí, o nosso plano de ação, nesses casos, sempre é começar pela liderança, né? Para integrar a liderança dos times, trazer até ferramentas únicas, né? Quando eu falo da avaliação de desempenho, nada mais é do que o feedback, né? Ter um feedback estruturado, ter essa troca, essa gestão, para manter os valores da empresa. Porque é isso, cada empresa vai ter, né, ali seu conjunto de valores e tudo mais. Então, a gente tem que trazer isso à tona com integração, né, até mesmo motivacional, porque não adianta também munir, né, de técnica um ambiente que já está com estresse, já está com instabilidade, né, não sei se eu vou sair ou não. Então, assim, para o líder passar também para a equipe, né, confiança, estrutura, profissionalismo, ver como uma coisa boa, né, crescimento. A fusão sempre quer ali um crescimento para ambos. Juntar duas empresas que fazem o mesmo negócio, que têm negócios parecidos, ou que vão agregar, um vai somar o outro, né? E que gera prosperidade para todo mundo, né? Não o contrário, né? Bom, falamos um pouquinho de negócio, já vamos voltar, mas eu quero saber um pouquinho da mente de vocês. Então, eu vou perguntar individualmente. Marcela, que qualidade que você cultivou aí ao longo da sua jornada profissional que você usa muito hoje na Certa? O que você se considera que você trouxe para o negócio com uma qualidade profissional ou até com uma conduta pessoal que você tem, que hoje faz diferença, traz sucesso para a empresa? Eu acho que, assim, primeiro é gostar de pessoas, né? Que eu acho que isso é fundamental, assim, conseguir fazer esse relacionamento de gestão de equipe, desde a minha equipe até a orientação da gestão dos meus clientes, então, assim, pensamento para pessoas. E um outro ponto, falando de empreendedorismo, que é super importante, é essa questão da flexibilização para mudanças. Então, assim, você busca oportunidade, você está ali num projeto, daqui a pouco vem uma outra oportunidade, de repente um outro produto, e como é que a gente pode atender esse cliente? Quando a Luana fala dessa questão de personalizar, é muito isso. A gente não pode se engessar, nunca. Então, exemplo, passamos todos nós por um momento de pandemia, né? Que é isso, a gente não escolheu, a gente não se preparou e de uma hora para outra aconteceu. Várias empresas do nosso segmento fecharam as portas, né? Porque não tiveram essa flexibilização, inclusive para inovação, para trazer a questão tecnológica, para conseguir se reinventar. A gente aqui na Certa se reinventou em todos os sentidos. Novos clientes, novas formas de fazer, nova tecnologia, nova ferramenta e tal. Então a gente viu ali na prática que a gente precisou o quê? Flexibilizar a nossa forma de fazer. E nem sempre o que a gente sempre fez é a melhor maneira de fazer. Então, eu acho que como empreendedora, além de gostar de pessoas, que é isso, relacionamento, é essa questão de se flexibilizar. Tudo bem se não deu certo, vamos pensar de uma forma diferente. Tudo bem da gente não conseguir agora, vamos tentar, né, inovar para fazer diferente. Eu estava o tempo inteiro nessa constante mudança de inovação e buscando esse conhecimento novo. Eu acho que é muito por aí, assim. Você trouxe duas qualidades aí, dois diferenciais, duas coisas que você agregou para o negócio, de gostar de gente e ser flexível. Mas será que essa não seria uma qualidade que todo líder deveria ter? Todo empreendedor deveria ter? Né? Deveria ser meio que padrão. Então, você é muito boa nisso. Mas todo empreendedor deveria gostar de gente. Porque senão o negócio não cresce, se você não amar pessoas, né? E se você não souber se flexibilizar, claro, existe um processo para que as coisas aconteçam, mas você saber improvisar e se flexibilizar para que, em circunstâncias como essa que você comentou, também a coisa não vai para frente, né? Então, Exato. Gostei de saber. Sozinho, né? Não existe isso. Eu não consigo fazer nada assim. Você pode ter uma ótima ideia. Vou empreender porque essa ideia é inovadora, agora o mercado precisa e tudo mais. Você não vai conseguir implementar se você não tiver pessoas. Então não adianta. Tem que ter realmente esse relacionamento e esse time para estar com você. Com certeza. Sim.
Você trouxe aí uma qualidade muito forte sua, mas fica a dica aqui para que os empreendedores todos desenvolvam isso de alguma forma. E são habilidades que você tem já são muito boas, são naturais suas, mas todo mundo consegue desenvolver, gostar mais de pessoas, treinar a gostar mais de pessoas, né? Todo mundo consegue treinar um pouquinho mais de flexibilidade. Então dá para treinar essa habilidade para você prosperar. E Luana, quais habilidades únicas aí que você tem, que você trouxe para o negócio, que você sente que gera um resultado bom, hein? Eu acho que assim, o nosso negócio, né, ele é B2B e ele é muito relacionamento, né? Então, assim, a gente passa o tempo inteiro se comunicando, né? Os nossos clientes, eles viram nossos amigos, né? A gente vai em casamento, a gente vai em chá de bebê dos nossos clientes, a gente se relaciona. Isso não é só para fidelizar, não. A gente realmente acredita, né, que a partir daí a gente vai construir algo bacana, a gente vai, então, assim, eu acho que a comunicação, o relacionamento, você criar vínculos duradouros. Eu acho que isso é algo muito forte da certa. Até quando a gente pede, né, algum depoimento, sempre acaba caindo na amizade. Porque é isso, a gente cria, né, um vínculo, um link, ou seja, pelo filho, né, ou pela viagem, alguma coisa que a gente vai se identificar, né, não só pela equipe, pelo problema, mas também, né, trazendo aí a solução. Eu acho que esse é um ponto super forte. E aí, agora, falando mais do negócio, eu acho que, assim, é você personalizar. Então, assim, é você entender, né, que a gente sempre vai achar uma solução, né, sim, ser positiva, mas cada produto nosso, ele vai ser personalizado para a necessidade do cliente e para o momento do cliente, né? Porque, assim, tudo está. Né? A gente entende que quando a gente se trata de pessoas, de serviço, né, tem que ser atrativo para o candidato, tem que ser atrativo, né, ali, o momento tem que ser bacana. Eu falo, eu não crio pessoas, né? Eu não tenho uma fazenda aqui, peraí, toma aqui uma pessoa ótima amanhã, né? A gente é isso, a gente tá ali se comunicando, relativizando, tem que ser bom para um, tem que ser bom para outro. Então, assim, esse jogo, né? Assim, entender sempre o lado bom, como a gente pode melhorar. Eu acho que isso é fundamental aí para o nosso negócio. Tem que ser bom para os 3 lados, né? Para o cliente, para a certa e para o candidato. Você trouxe aí também 2 qualidades, que é relacionamento, você sabe cultivar relacionamentos, né, que bate um pouquinho com cuidar de pessoas, mas é diferente, né? É você manter relacionamento, manter vínculos, né? Que teoricamente a gente está trabalhando, mas a gente está vivendo também. E às vezes a gente não quer misturar a vida pessoal com o profissional, mas não tem como não misturar. A gente tá tudo muito misturado. Eu acho super rico a gente poder ter oportunidade de cultivar amizades com quem a gente trabalha, né? Acho que isso é valioso. E o segundo elemento de personalização, né? É claro que existe uma forma, não padronizada, mas uma forma que vocês sabem que dá resultado. Mas vai dar mais resultado se você estiver muito mais presente para entender a necessidade do momento daquele cliente, daquele candidato, até de vocês, de testarem outras formas de otimizar os processos, né? Então, essa personalização, ela é uma qualidade que todo empreendedor também deveria ter, né? Cultivar relacionamentos frequentemente e saber personalizar sempre que precisar. Então, gostei de entender um pouquinho aí da mente de vocês, porque são qualidades que eu gosto de destacar e às vezes a gente esquece, né? Mas é legal até para vocês saberem que vocês são muito boas nisso e usarem isso de uma forma intencional no dia a dia de trabalho de vocês, né? Até como diferencial da empresa. E agora vamos falar um pouquinho do negócio. O que a Certa faz? É quase um momento propaganda, mas só para entender agora, para a gente fechar o negócio aqui por completo, para entender o que a Certa faz. A Certa é uma empresa, né, de pessoas. Então, toda a parte de gestão de pessoas, de RH. Tudo começa numa boa seleção, então entender o perfil, o briefing, né? A gente sempre aposta em atendimento. Cada cliente nosso tem uma consultora exclusiva de atendimento para ele, para fazer o briefing, né, selecionar a vaga. E em seguida a gente acompanha toda a jornada do colaborador na empresa. Então, criar um manual da marca, né, que é o antigo missão, visão, valores, e hoje em dia é o manifesto, propósito, tom, né? Então, definir isso para receber esse colaborador, um onboarding bacana, treinamentos de liderança, atendimento, venda. A gente veio
do chão de loja, né, da reserva. Então, a gente tem um treinamento aqui bem bacana de venda e os motivacionais. E, além disso, a gente tem os processos de RH, que avaliação de desempenho, o PDI, que é o programa, né, de desenvolvimento individual, mapeando as competências, fazendo testes comportamentais, como grafologia, DISC. Então, o nosso objetivo é criar um programa mesmo de desenvolvimento, né, desde a entrada, na seleção, né, até ali todo o feedback, acompanhamento para uma promoção, para o desenvolvimento do colaborador. Então, cada serviço nosso é separado, é isso, a gente acompanha a fase do cliente. Então, assim, agora eu vou abrir uma loja nova, vamos fazer um pacote de seleção, né? Agora eu vou fazer a expansão, agora vamos fazer um treinamento de bem-vindo, de liderança. Então, a gente vai implementar um processo, uma política de RH, conforme a empresa vai se maturando e vai investindo, né, nas suas pessoas, né, na sua equipe. Legal. Nosso cliente, a gente fala que é todo cliente, toda empresa que investe em pessoas, que entende exatamente o que você começou falando lá atrás, no começo da nossa conversa. Não, e eu ouço isso muito do cliente, tá, William? Eles falam assim, se eu não investir no começo, eu vou investir na saída, que não é o que a gente quer. Então, assim, é investir numa pessoa bacana, num perfil legal, que não vem pronta, mas que vai ser treinada, é conseguir fazer essa integração bacana, é conseguir desenvolver essa pessoa com plano de carreira e tudo mais, com feedback estruturado, para ela crescer junto com a empresa e não precisar investir numa rescisão, né, porque não é o que a gente quer. Então, é bem isso, assim, a gente personaliza, os nossos produtos são vários, é 360 mesmo em relação ao RH, mas para cada cliente, cada momento da empresa, a gente vai fazer um tipo de parceria. Até de acordo com a estrutura que existe de RH na empresa, ou de treinamento e desenvolvimento da empresa, né? Então, vocês funcionam, a Certa funciona quase como um RH, ou um T&D as a service para uma empresa, é isso? Exato. Tá. Exato. Vocês atuam em tudo, nos gaps que aquela empresa tem. Porque às vezes ela desenvolveu uma ou outra coisa, mas faltam 8, e vocês vão lá e recheiam, né, a empresa com aquela expertise que vocês têm, que vocês estão bem especializadas, fazem isso em outras empresas, então traz o know-how, né, que vai se potencializando, né, no dia a dia da empresa. Então, facilita. Na verdade, toda empresa deveria ter vocês ali. Facilitaria muito o processo geral ali, tá? E para as pessoas também, né? E é muito legal ver o resultado disso, né? Os cases que a gente tem, os feedbacks dos clientes. A Lu falou dessa questão do depoimento, né? E como os clientes gostam de falar e eles indicam, os nossos clientes vêm muito por indicação também. É claro que tem um cliente ou outro, vem pelas mídias e tal, mas assim, vem muito por indicação. Então eu gostei, eu indico para um amigo meu também empreendedor e eu faço, porque viu o resultado. Então ele começa a ver o resultado, que contratar pessoas bacanas faz diferença no negócio dele, no clima de empresa, que treinar pessoas é o que faz prosperar, crescer. Então assim, saber desse retorno é muito gratificante também. E vocês hoje são especializados em alguma área, algum tipo de empresa, ou vocês atendem qualquer empresa? Então, a gente começou no varejo de moda, né, decoração e gastronomia. Mas hoje a gente atende construção civil, energia solar, né? Então, assim, a gente tem desde o Grupo Gera no nosso portfólio, enfim, diversos outros segmentos. Educação, o PDI, ele é obrigatório no MEC. Então, a gente faz aí para diversas faculdades, né? A gente tem uma gama grande. Contratações de médicos também, secretária, treinamento comercial. Então, assim, hoje a gente está com um portfólio bem diverso, só que na nossa equipe a gente divide. A equipe aqui hoje, né, interna, hoje somos mais de 30, né, enfim, headhunters e consultoras de treinamento. Então, hoje a gente faz aqui uma divisão entre vagas estratégicas, vagas operacionais, né, enfim, porque tem uma diferença, assim, na prospecção, no hunting, é algo mais específico. Agora, a gente consegue aí atender desde uma vaga operacional a uma vaga estratégica. Legal. Então, dá para fazer um bom range. Agora, uma dúvida técnica, tá? Tem cliente nosso que, por exemplo, ele está bem na parte, ele contrata bem, ele desenvolve bem as pessoas, ele contrata até a gente para desenvolver a liderança, para que eles liderem melhor, mas em alguns momentos faltam alguns gaps de cultura. Vocês poderiam entrar apenas fazendo, eu vou usar a palavra gamificação, porque é algo para estimular as pessoas a usarem mais, a vivenciarem mais a cultura da empresa. Vocês fazem, por exemplo, esse tipo de trabalho?
a gente faz também. Nos nossos produtos, né, em relação à cultura, a gente faz desde montar esse manual, ou seja, contar essa história da marca, falar, como a Lu falou, antigamente era missão, visão e valores, hoje em dia a gente fala do manifesto, tom de marca, persona, quem somos, enfim, que pode ser desde um e-book online, como pode ser também um vídeo, enfim, a gente faz de várias formas para atrair as pessoas, né, para que seja uma coisa interativa. E a gamificação, ela vem muito dentro disso. Então, depois de montar esse manual, como é que a gente faz para engajar as pessoas? Os games, eles fazem muito isso, né? Porque são muito dinâmicos. Então, você consegue fazer de várias formas para as pessoas mais engajadas conseguirem ter uma pontuação maior. De repente, você faz uma meritocracia dentro disso. Como que você faz para ensinar as pessoas a cultura da empresa de uma forma leve, bacana? Os nossos treinamentos, a nossa forma de abordar, né, os clientes e as pessoas, de ensinar mesmo, é muito leve. É muito prática, sabe? É muito assim, a gente acredita realmente que assim, aquele modelo de professor-aluno não existe mais. Isso aí vai cair por terra em pouco tempo, se é que já não caiu, né? Agora é muito isso, assim, é você conseguir ser divertido, é você conseguir falar a linguagem. Então, em falando de cultura, é muito em relação a isso. A gente cria uma estratégia de como implementar essa cultura para cada cliente. Depende. Se é um cliente, de repente, com pessoas mais jovens, né, mais dinâmicas, se são pessoas que, de repente, têm uma tradição maior, então já é outra cultura, já é outra forma de abordar, mas o importante é implementar. Porque o que a gente vê muito, né? Às vezes o cliente já tem isso escrito, eu já fiz esse manual, né, tem muito isso, eu já fiz e tal, em algum momento eu tenho ali, mas nem ele sabe. Nem ele sabe sobre o manifesto da empresa dele, nem ele sabe sobre o manual de cultura da própria empresa. E aí a gente vem para implementar e personalizar, dependendo para cada cliente. E a gamificação é muito legal até quando a gente traz um retorno, né? Enfim, com até offline, né? A retirada de brindes para a empresa, né? Então, moletom, boné, e aí ela vai ganhando brindes ali, a gente fala os bitcoins, né? E tudo mais. E aí depois eles vão trocando. Eu participei do treinamento tal, eu ganhei isso, não sei o quê, sabe? Então, assim, tem uma história. Eu acho que incentivar o storytelling da cultura, da marca, é fundamental. Então, assim, por que você tem esse boné? Porque eu participei desse treinamento e tal, e aí conta uma história, uma risada, uma dinâmica, né? Enfim, que tenha algo atrelado a isso. São memórias. Quanto mais a gente estimula memórias afetivas, né, a gente consegue aí ter uma marca viva, uma retenção, que é o que a gente quer, né? Tá ali engajado com todos os colaboradores, criar esse engajamento. Em cima do que você falou, me lembra, Luana, que trabalhar numa empresa é quase como você fazer parte de uma família. Tem que ter uma conexão, uma memória, um laço afetivo mesmo, porque você está dedicando 8 horas da sua vida ali para fazer alguma coisa crescer, né? Para gerar um movimento no mundo, né? A brincadeira do adulto é trabalhar, é se relacionar profissionalmente, né? Isso traz uma satisfação muito grande. Mas tem que ter esses momentos, senão fica meio sem graça, né? Parece que você está quase um escravo ali, trocando o seu tempo por dinheiro. Não é legal isso. Uhum. Tem que ter um respiro, né? Assim, e aí hoje em dia, e aí a gente pode falar da próxima geração, né? Que é essa geração que ela valoriza muito mais o reconhecimento, esses momentos de respiro, né? Não adianta agora, faz que eu tô mandando. Não vai funcionar. Agora você tem que negociar, você tem que dizer a importância, né? Você vai, se você fizer isso aqui, vai ganhar isso aqui, olha que bacana, né? Senão você não retém. E não adianta só a gente reclamar da geração, a gente tem que entender, né? E saber como lidar com ela, motivando, né? Estimulando. E aí a gente também tem um reconhecimento muito maior de engajamento, de vestir a marca, né? Que é tão bacana. Você falou da nova geração, agora os rituais de cultura eles são muito mais essenciais do que há um tempo atrás. Há uns 20 anos atrás, você ter um manual e as pessoas lerem aquilo, seguir aquela norma, todo mundo seguia aquilo e acabou. Hoje ninguém faz isso. Se tem uma reunião do que acontece todo dia, mas por que tem que participar dessa reunião, né? A geração nova ela precisa entender os porquês, né? E eu queria, já que falamos dessas novas gerações, vamos falar um pouquinho mais, né? Quais são os desafios mais legais aí que vocês têm encontrado com a nova geração e como que vocês têm contornado isso? Porque esse é um tema que tem sido levantado até nas reuniões de conselho que eu participo, mas também no dia a dia, mentorando líderes, é muito comum surgir esses desafios com a nova geração, né? O que vocês têm de histórias ou de como vocês transpuseram em desafios com a nova geração?
A primeira pergunta que todo mundo faz quando a gente fala de nova geração é como motivar essa nova geração, né? Então, assim, quero motivar meu time, porque, como a Lu falou, aí começa uma comparação, né? Que não adianta comparar e quase que um saudosismo, né? Porque na minha época, o meu chefe mandava, eu fazia. Porque na minha época eu era engajada, eu ficava 20, 30 anos numa empresa e achava maravilhoso. Porque na minha época, não adianta se comparar, né? É Não se existe adaptar mais isso. à nova época. Não existe mais a nossa época. A nossa época não, porque a gente é super jovem, tá? Mas assim, essa época antiga que contam aí. Mas é muito isso, assim. É você pensar que como eu faço para me adaptar a esse momento. Então, eu quero ser motivador, eu quero motivar minha equipe, engajar minha equipe, eu vou conhecer a equipe. Então, acho que é o primeiro ponto. É entender o que é bacana para cada um. Porque às vezes o que te motiva não é o que vai me motivar. Né? Então, e assim, pensando nesse novo momento, é isso, assim, hoje em dia o trabalho, ele está muito mais conectado com o lazer, e o lazer com o trabalho. Antigamente você esperava para tirar suas férias e falava, ufa, agora eu tirei a camisa da empresa, tirei o uniforme, né, e vou agora curtir. Hoje em dia não, a gente quer curtir no trabalho. A gente não quer esperar até o final do ano para tirar férias e ser feliz, sabe? A gente quer ser feliz agora. E é isso que retém. O bom clima de trabalho é o que vai reter. Não é só pelo dinheiro. O que a gente vê é exatamente isso, não é só pelo dinheiro. Às vezes a gente entrevista uma pessoa, sei lá, que quer sair de uma empresa, e a gente fala, poxa, mas a empresa é tão legal, você vai sair para ganhar menos? Eu não estou entendendo. E a pessoa fala, não, mas tudo bem, eu não estou feliz onde eu estou. E quando você fala da liderança, é muito também a partir daí, porque o líder é que motiva, né? O líder é o que treina, o líder é o que a pessoa faz muitas vezes pelo líder. Então, motivar pessoas tem muito a ver com conhecer a sua equipe. E aí você conhece e adapta ao que seria bacana para eles. Então, é pensar que não adianta se comparar antigamente, que antigamente já passou, e como a gente consegue motivar a equipe de hoje? Conhecendo, adaptando, estando próxima deles. É dessa forma que a gente motiva. Então, essa geração, hoje em dia, o que eles valorizam é totalmente diferente do que era valorizado antigamente. Não é sobre trabalho duro e dinheiro, né? Não é sobre isso. É mais sobre relacionamento, sobre reconhecimento, do que qualquer outra coisa. Tem um dado recente que a gente usa até na nossa apresentação, que 75% das pessoas deixaram seus empregos por relacionamentos ruins com seus líderes. Ou seja, se você não souber mandar em mim, eu não vou trabalhar para você. Se você não souber me orientar, me conduzir nessa jornada de crescimento profissional, eu quero crescer com você. Não adianta você pisar em cima de mim para você crescer e eu ficar aqui sendo o seu capachinho. Ninguém mais faz mais isso, né? E uma coisa super bacana que você falou, que a gente vê muito também, é essa questão do top-down, né? Assim, do impositivo. Então, assim, mandei, você faz porque eu tô mandando. Se você trabalhar nessa cultura, nessa metodologia, o que vai acontecer? Quando o líder não estiver presente, nada vai funcionar. Então, se ele precisar se ausentar, tirar férias e tal, nada vai acontecer, porque a equipe não vai ter comprado aquela ideia. E para isso, o que a gente faz? Explica o porquê. E é isso que você falou, eles querem saber o motivo. Qual é a consequência de fazer isso? É básico? Não sei, para mim não é. Por que isso é importante? Mudou alguma coisa na empresa, a gente tem um novo desafio. Mas por quê? Por que agora vem esse novo desafio? Então, assim, para você engajar, você precisa explicar o porquê. E não só impor alguma coisa. Então, é isso que vai motivar para a equipe querer fazer também. E isso também serve para a antiga geração, que simplesmente fazia, por fazer, e de repente estava desengajada. Ou seja, não é uma coisa de geração, é do indivíduo. E num workshop que eu dou de engajamento, uma das coisas que eu faço é, vai descobrir o porquê que você faz isso, ou o porquê que a tua empresa faz isso. Você vai se engajar muito mais. Mas ninguém me falou nada. Não, ninguém vai te falar nada. As pessoas querem que você trabalhe e gere resultado. Vá você descobrir o porquê das coisas, sabe? Vai conversar, vai perguntar, vai se interesse, que isso vai despertar o engajamento verdadeiro, né? Que você vai estar colocando o teu propósito profissional naquele momento, naquela empresa. E tem que estar alinhado com o seu propósito pessoal. Se não tiver, também você não vai engajar, né? Não vai funcionar. Uhum. É muito isso. E tem muito a ver com o líder colaborativo, né? Que é o líder que vai acolher. Né? Porque o que a gente mais escuta é que essa geração agora é carente, né? Essa geração se frustra rápido. E aí, por quê? Porque não está, né, junto, não criou vínculo. É sentar, é conversar, é ouvir. Só que sim, tem muito trabalho para fazer. Mas se você não separar um tempo para dar um feedback, para elogiar, que isso é outra, né, que assim, é algo tão simples e que traz um benefício, né, um retorno tão bom, então elogia a sua equipe, faz uma dinâmica do elogio, né, traz ali ferramentas para o dia a dia e aí isso traz um resultado incrível. Então, trabalhar reconhecimento, trabalhar a escuta, o feedback, são pequenas ações que traz esse resultado. Eu acho que aí
que se constrói a verdadeira diversidade. A diversidade não é só sobre gênero, sobre raça, não é sobre isso. É sobre cada indivíduo é diferente, é diverso do outro. E quando o líder ele consegue realmente entender que tem um colaborador que ele vai adorar participar das festas, engajar, e tem outro que ele não quer participar de nada. Eu faço meu trabalho, a gente conversa sobre trabalho, mas eu não quero ir na festa. Se você fizer isso, eu vou embora daqui. E isso existe, né? Então, saber respeitar os limites de cada um e fazer com que essa engrenagem funcione é um desafio muito grande para o líder. Lidar com essa nova geração que tem referências diversas. Hoje em dia, acho que é uma grande diferença da antiga geração com a nova geração, que a antiga geração ela tinha poucas referências. As referências eram do que eu ouvia, do que ela via. Hoje não, as referências são infinitas. Você sabe tudo o que acontece com uma empresa do interior da China e de qual a cultura daquela empresa no interior da China. Então, as suas referências se ampliaram. Então, as pessoas elas vão escolhendo aquilo que bate um pouco, conecta mais com os seus valores, né? E aí elas esperam que o ambiente traga um pouco daquilo. E, às vezes, conecta, às vezes não. Às vezes gera até uma frustração ali, né? A coisa não funciona como deveria. Ir para uma empresa onde você se identifica com os valores faz muita diferença. Né? Valores, culturas, pessoas que estão ali, faz muita diferença. Se você é uma pessoa que quer trazer ideias, como a Lu falou, né, que quer empreender no intraempreendedorismo, quer empreender dentro das outras empresas, porque tem muito isso também, né? A gente acha que para empreender a gente precisa criar a nossa própria empresa. Não, a gente pode ser um intraempreendedor, que também é super bacana. Mas se você tem esse perfil, não adianta ir para uma empresa que não te dê abertura para isso. Onde você não pode trazer ideias, onde você não pode falar nada, porque você não vai ser feliz, mesmo que o salário seja bacana. Então, é muito isso, assim, é conseguir o perfil de cada um. E não tem certo nem errado. Tem gente que vai adorar seguir aquele processo, não sair daquela zona de conforto desconfortável, mas que está ali, que está ótimo. Tem gente que vai gostar, mas tem outras pessoas que têm outro perfil. Então, escolher também para onde vai faz muita diferença. Por isso que na seleção a gente escuta muito o candidato. Muito. Porque a gente pode super se identificar com o cliente, adorar essa coisa de trazer ideias. Se fosse um cliente ótimo, a gente adora o cliente. Mas se não for o que o candidato quer naquele momento, não adianta forçar a barra, não adianta querer vender essa vaga, porque a gente não vai conseguir que ele seja feliz também. E daqui a pouco ele vai sair da empresa e o nosso trabalho também não vai ser reconhecido. Tem mais 2 perguntas para vocês, tá? A primeira é sobre inteligência artificial. Como é que vocês veem o impacto da inteligência artificial no negócio de vocês? Porque eu acabei de fazer um treinamento sobre exatamente sobre isso, assim. Que a gente estava falando sobre a questão da inteligência artificial dentro do nosso negócio em relação à gestão de pessoas, né? A liderar. E assim, será que a gente estava dando treinamento sobre empatia, sobre relacionamento e tal? Será que o robô ele vai substituir um líder empático, participativo? Será que o robô tem empatia? Tem até um documentário da ONU, né, que é até um pouco antigo, de 2013, mas que é super legal, onde eles utilizam a inteligência artificial para conseguir desenvolver empatia nas pessoas. Então, o que eles fazem? Naquela época que nem tinha aqueles óculos, que agora tem, né? Agora é super... Calma, não tinha. Eles pegavam esses óculos, colocavam nas pessoas. Primeiro, eles contavam uma história difícil. Num campo de refugiados, tem isso, tem tal, pessoas que passam fome, enfim. E a pessoa, ok, ela não se identificava muito, ela não se impactava tanto, porque era uma história. Quando a pessoa entrava com aquele óculos e conseguia se visualizar naquele momento, ou seja, a inteligência artificial para desenvolver empatia, aí as reações fisiológicas mudavam completamente. As pessoas ficavam realmente impactadas, porque elas estavam vivendo aquilo. Então, a inteligência artificial ela pode vir nesse sentido, para estimular essa questão da empatia, para, claro, aproximar as pessoas que moram longe. A gente consegue fazer, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, que é super legal. Então, assim, isso é muito legal. Mas será que na liderança a gente vai conseguir que um robô, ou com uma inteligência artificial consiga liderar de uma forma afetiva e participativa a equipe? Eu acho que toda profissão que lida com pessoas, ou que lida com liderança principalmente, ela não vai ser substituída pela inteligência artificial. Por mais que a gente utilize, sim, para otimizar o nosso trabalho. Então, ela vem muito para otimizar os processos, para otimizar o seu ganho de tempo no seu dia a dia, para você conseguir ser mais produtivo nesse sentido. Mas o relacionamento que a gente cria com pessoas, esse não vai ser substituído por um robô que venha tentar fazer isso. Até porque o robô ele tem que ser administrado por uma pessoa. Então, é mais ou menos por aí. Legal, é um impacto interessante. Hoje já se fala até de pessoas que se relacionam com inteligência artificial, né? Com o seu robozinho ali. De alguma forma, ela gosta de fazer essa troca. Mas eu acho que na liderança isso ainda vai demorar um pouco, né? Hoje a gente tem uma ferramenta dentro da nossa plataforma que faz como uma mini mentoria ali para o líder
desenvolver algum skill, alguma habilidade que ele precisa ali para liderar, mas ainda é uma ferramenta que o líder usa, né? Que ele potencializa as qualidades dele, né? Otimiza o trabalho dele. É maravilhoso, porque está otimizando o trabalho, está conseguindo ganhar escalabilidade, consegue ganhar uma amplitude muito maior. É ótimo, mas tem um líder que está utilizando a ferramenta. Então aí é legal, porque você utiliza a ferramenta a seu favor, né? Nesse relacionamento com pessoas. Legal. Sim, verdade. E agora um recado, queria que vocês deixassem um recado de empreendedora para empreendedora ou para empreendedor, que vocês talvez tenham superado ou tenham se surpreendido na jornada de vocês e que poderia deixar como uma dica para alguém, um líder experiente, um empreendedor experiente, ou para alguém que está começando, né? O que você traz da sua jornada de sucesso, o que você traz como um conselho para um empreendedor, seja ele novo ou já experiente, o que vocês podem trazer como um recado, assim, como um conselho? Eu acho que é troca, networking, sabe? Trocar experiências. O empreendedorismo, ele também pode ser muito solitário, né? Então, assim, você procurar, né, treinamento, ajuda, outras pessoas que já passaram por isso. Então, assim, marketing, preciso de ajuda. E aí, qual ferramenta que você usa? Paraná, né? Pessoas, ou até mesmo agora, IA que tá chegando, né? Poxa, eu não escuto mais áudio, agora só mando para IA e transcreve para mim, né? Assim, mas isso é troca, isso é conhecimento, é entender que, assim, o seu problema nunca é só seu. Com certeza alguém já passou por isso, né? Então, assim, também não se lastimar e correr atrás de uma solução. Todo problema tem uma solução. É a certeza que você vai resolver. Então, assim, vai para um caminho, vai pelo outro, busca conhecimento, né? Troca, porque eu acho que para o empreendedor tem que ter isso, estômago, cabeça e para ter esse equilíbrio emocional. Então, assim, é ter uma rede de apoio bacana para a gente conseguir sair de todo o problema. Que é isso, a certeza que eu vou resolver, como, quem me ajuda e vambora. Eu ia falar sobre a questão do conhecimento também, né? Que é exatamente isso, é se manter em movimento. Então, tá o tempo inteiro pesquisando, o tempo inteiro inovando, pensando diferente. E também, em relação ao produto, né, que é o que eu faço aqui, é pensar no que você faz de bom. O que você é bom? Né? É isso. Ou o que você acha que seria uma oportunidade do que você gosta de fazer. Porque é a partir daí que você vai criar o seu negócio. Né? Aquilo que você vê é uma oportunidade, que você vê que você pode contribuir no mundo, na vida das pessoas, enfim, que você vai se sentir feliz fazendo, que tem um propósito sólido, e aí você transforma isso num produto e numa empresa que você acredite. Porque aí vem a positividade, você acredita que pode dar certo, se não der certo, você fala, vai dar sim, eu não der certa, entendeu? E tá tudo certo também. Então, eu acho que é por aí. Você trouxe um elemento interessante, né, sobre você entender aquilo que você é bom. Eu, como engenheiro, eu sinto que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Só que tem algumas coisas que eu sou melhor. Todo indivíduo, ele faz melhor alguma coisa. E, às vezes, a gente quer se melhorar em várias áreas que não serão úteis ali, né? Então, por que não potencializar aquilo que você já é bom, investir em empreender naquela linha daquilo que você já é bom, né? Acho que direcionar o conhecimento para uma coisa realmente relevante, né? E fazer conexões, aproveitar as conexões, que eu acho que isso, como eu falei do meu plano de negócio que deu errado, né? Quer dizer, que deu muito certo, porque eu não segui ele, né? Porque eu aproveitei muitas conexões, aproveitei muitas oportunidades que não tinha pensado no plano, não tinha como prever aquilo que ia acontecer. Bacana. Muito bom conversar com vocês. Daria para a gente conversar mais 1 hora tranquilamente, mas a ideia é fazer um episódio curto. Se você que está ouvindo a gente quiser deixar alguma pergunta ou tiver alguma dúvida para mim, para a Luana, para a Marcela, vai ser um prazer você deixar sua pergunta. A gente vai adorar responder depois, né? Tenho certeza. E, então, quero agradecer a participação de vocês. Foi muito divertido o papo, adorei conhecê-las. E a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre fazer parcerias, que eu acho que a gente tem uma sinergia interessante. Então, Luana, Marcela, obrigado pela participação. Espero que a gente se fale novamente em breve. Obrigada, adorei também. Foram várias ideias, vários insights, várias trocas, várias conexões. A gente está super disponível e obrigada pelo convite. Obrigada, adorei. E com certeza aqui, vamos sim, vamos trabalhar juntos. Com certeza, bacana. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.